Do sétimo ano. Aqui é o professor Ronan falando com vocês. E nós iremos agora para a nossa penúltima aula desse capítulo, né? Lembrando que é só esse capítulo para a nossa NT2. Então, a gente vai aí dar sequência em mudanças na Europa feudal. Como eu havia dito anteriormente, né? Essa aula vai ter uma pegada um pouco diferente das outras duas. Nessa aula aqui de agora, né? Nessa aula número 3, a gente vai falar sobre guerra, mais precisamente sobre as cruzadas, tá? Essas cruzadas, pessoal, envolveram aí guerras, mas por motivos religiosos, né? É importante frisar que na Europa daquela época estava aumentando o número de peregrinos. O que são esses peregrinos? São aquelas pessoas que andam, né, grandes distâncias, né, em busca de sacrifícios, de buscarem alguma cura ou coisa do tipo para a sua família. E um dos pontos que eles buscavam, né, era a famosa Terra Santa, que é a cidade de Jerusalém. Então estava aumentando a peregrinação da Europa para Jerusalém. Só que, pessoal, naquele momento, naquele período, quem dominava aquela região do Oriente Médio eram os muçulmanos, tá? Então, os muçulmanos dominavam aquela região. E isso, de certa forma, incomodava a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, pessoal, ela era a força da Igreja Católica, ela era grande detentora de terras na Europa feudal. E é importante frisar que na Idade Média e na Idade Antiga, a riqueza é medida pela quantidade de terra que você tinha. Então ela tinha muitas terras, por isso que ela era forte. E ela tinha uma organização. Como assim? Toda a estrutura da Igreja Católica saía de um único ponto, né, do Vaticano para as menores igrejas católicas da Europa. Então era bem organizada, estruturada e detentora de terras, né? E a hierarquia da Igreja Católica não é tão diferente, né? No topo da pirâmide lá está o Papa, depois vem os bispos e abaixo os padres, né? E é importante dizer que o Papa tinha vontade de conquistar aquele território, né? Expandir, né, a influência da Igreja Católica também para o Oriente Médio, chegando ali na Ásia, né? Expandir esse poder aí. Bom, então a gente já conseguiu entender que as cruzadas é uma guerra religiosa envolvendo, no caso, os cruzados, né, que são os católicos, contra os famosos infiéis, entre aspas, que são os muçulmanos, tá? Então, ó, a cidade de Jerusalém, ela era visitada por judeus, cristãos e muçulmanos. O que essas religiões têm em comum? São as maiores religiões que temos, né, no mundo, e ela tem em comum o monoteísmo. E além de ter em comum o monoteísmo, né, ou seja, acreditarem em um Deus apenas, eles têm em comum características sagradas na cidade de Jerusalém. Tanto os judeus, quanto os cristãos, quanto os muçulmanos, né, têm características sagradas na cidade de Jerusalém. Bom, quando foi no ano de 1071, os turcos que dominavam aquela região, eles tinham como predominante na religião deles a religião muçulmana. Então eles conquistaram a cidade de Jerusalém, para ampliar, né, comercialmente falando, e nesse momento eles proibiram a peregrinação. Ou seja, aquele cristão não podia mais andar, caminhar até o túmulo de Jesus, né? E isso levou os cruzados, né, levou os católicos a se revoltarem aí. Muitos na Europa, muitos nobres, muitos reis apoiaram essa guerra, né, essas cruzadas aí,
por motivos econômicos. Eles queriam ampliar também a sua área de influência, eles queriam ampliar os seus territórios, descobrir novos mercados, ficarem mais ricos, né? Mas quem ia lutar na prática eram os homens mais pobres, né? O que esses pobres buscavam, pessoal? Muitos aceitaram lutar nessas guerras aí apenas para melhorar de vida, porque a Europa, né, estava numa crescente populacional, como a gente viu na aula passada, né? A população estava crescendo muito e muitos não tinham emprego, não tinham moradia, enfim. Né? E outra característica que levou esses pobres para a luta é a questão da religiosidade desse homem mais simples, né? Desse homem mais pobre. Ele larga uma família, deixa tudo para trás para lutar em nome de Deus, né? Porque Deus vai ajudar e tudo mais. Então essas características fizeram com que esse povo mais pobre, esse povo mais sofrido, partisse para uma terra desconhecida em luta contra os muçulmanos, certo? Bom, aqui está o uniforme de um cruzado, né? Então, o que acontece, pessoal? No ano de 1095, depois que essa peregrinação estava proibida aí, a... o Papa, né, Urbano II, ele convocou todos os cristãos para irem para essa guerra aí contra os infiéis, certo? Então, o intuito dele era reconquistar a Terra Santa. Pessoal, por que infiéis e Terra Santa está entre aspas? Porque essa guerra, né, essas cruzadas, ela é contada de um ponto de vista católico. Né? Então, cruzados era o nome dos soldados católicos. Então, quando a gente usa o termo infiel, era como muçulmano era visto pelos católicos, ok? E quando a gente chama de Terra Santa, a gente está falando de Jerusalém, que era como os católicos se referiam, à cidade de Jerusalém, ok? Mas, assim, vamos entender agora o porquê que essa cidade é tão importante para essas três religiões. Bom, alguns de vocês devem conhecer essa construção aí. Ela tem alguma relação com as cruzadas. Vamos por partes. Primeiro, essa construção chama-se Templo de Salomão. É uma construção judaica, né? O Templo de Salomão ele era considerado o primeiro templo criado, erguido para os judeus. Esse templo ele foi destruído por completo pelo Mesopotâmio, né, pelo babilônico, né, Nabucodonosor II, certo? E aí, logo depois, alguns anos depois, houve um segundo templo erguido em Jerusalém para os judeus, que era chamado de Templo Judaico, ou apenas o segundo templo, ou também chamado de Templo de Herodes, né, que foi quem levantou o templo aí. Esse templo de Herodes também foi destruído pelos romanos, né? E hoje a base, o muro de arrimo, que a gente chama na construção civil, que é o muro que serve para dar uma base na construção do templo de Herodes, é hoje que os judeus chamam de o Muro das Lamentações. É um lugar sagrado para os judeus lá em Jerusalém. Então é importante frisar, porque muita gente faz essa confusãozinha aí. O Muro das Lamentações não é um pedaço do Templo de Salomão, do primeiro templo. Ele é um pedaço do segundo templo, né, que a gente chama de Templo de Herodes. Okay? Então essa aí é a importância de Jerusalém para os judeus, tá? Outra importância também, né, de Jerusalém para os judeus é que ela foi capital do reino de Judá antes, né, deles serem Israel aí. Bom, a importância deles também para os cristãos é porque nessa cidade de Jerusalém foi onde Jesus Cristo foi morto e foi sepultado.
certo? Então era muito comum o europeu daquele período caminhar, peregrinar até o local onde Jesus Cristo teria sido sepultado, né? Essa era o objetivo daquele jovem pobre cristão, tá? Mas como a gente falou, Jerusalém é importante também para os muçulmanos. Mas por que ela é importante para os muçulmanos? Bom, ali em Jerusalém, é, existe agora um mito, uma história religiosa, né, para os muçulmanos, que ali existe uma rocha, né? E naquela rocha, o Santo do Domo, que eles chamam, foi ali que, tecnicamente, supostamente, né, o Maomé, que é o profeta, né, o líder da religião muçulmana, ele teria morrido. E quando ele morre naquela região, ele teria alçado voos ao céu, montado em supostamente no cavalo alado, né, um cavalo com asas. Então os muçulmanos foram ali e naquela rocha onde ele teria levantado voos, eles construíram aí essa mesquita que vocês estão vendo aí. Então essa mesquita que fica em Jerusalém é uma mesquita muçulmana, tá? O nome dela é Al-Aqsa, né? E ela tá, e fica nela lá a cúpula da rocha, né? Onde fica lá até esse formato desse telhado dela é o formato da rocha onde Maomé teria alçado voos ao céu e se encontrar, né? Viver com Alá, tá? Então, ó, por que Jerusalém é sagrada para os muçulmanos? É o local onde se abriga a mesquita que abriga a rocha, né? O domo da rocha, isto é, o rochedo onde Maomé teria alçado voo aos céus, montado em um animal alado, supostamente um cavalo alado. Então, por isso que essa região ocidental de Jerusalém, né, que é até chamada de Rua das Mesquitas, é importante aí para os muçulmanos, ok? Bom, por que então, vamos deixar isso frisado e registrado aí nos cadernos, por que houve então essa guerra entre muçulmanos e cristãos? Tá? Bom, como você convencer as pessoas a lutarem por você ou para você? O pobre, pessoal, ele recebia a promessa de que todo o pecado que ele tinha cometido até aquele momento seria perdoado, né? Então, assim, ó, a esperança dele obter a salvação eterna, pois a igreja prometia principalmente o perdão dos pecados. Então, a partir daquele momento ali, ele já seria perdoado. Para quem é católico, sabe que existe aquela. Quando você morre, você vai para um determinado local chamado de purgatório, onde você vai ser julgado pelos seus pecados. Então, se você obter essa salvação eterna, você pula esse estágio. Então, você não é julgado pelos seus pecados, você vai direto, né, para o céu, como eles dizem, né? Bom, isso eram os pobres. Os nobres, o que os nobres queriam? Eles apoiaram com dinheiro, com soldados, né, a igreja, mas a real intenção da nobreza era conseguir terras e outras riquezas comerciais que eles poderiam explorar no Oriente Médio. Lembrando que a gente está falando de uma visão que os europeus não conheciam. Seria um mundo novo, né? Então, assim, o que eles conheciam já agradavam. Então, eles queriam explorar ainda mais. Então, os nobres queriam muito mais era ampliar as riquezas do que mesmo se envolver em questões religiosas. Outras causas, né? O desejo de melhorar de vida, né? Porque a gente já citou aqui, a população europeia aumentou bastante, cresceu muito, né? E na Europa, por exemplo, não havia comida para todos. Então a gente vai estudar na nossa última aula referente a esse capítulo, algumas doenças que assolaram os europeus, né? Vamos até falar aí de epidemias como a Grande Peste, né? Entrando até em temas atuais, a questão da fome, né? Da questão do saneamento básico, doenças, enfim, né? Então era muito preocupante o pobre viver na Europa e então ele indo para um novo local, um novo continente, tendo êxito, provavelmente ele daria uma guinada positiva aí na vida dele.
E os mercadores, pessoal, que são os comerciantes, né, os que vivem vendendo, de troca e venda de produtos, eles sonhavam ampliar esse comércio ocidental da Europa com o Oriente, né, com Constantinopla e Jerusalém, enfim, a China também, que era sempre um mercado visado ali na Ásia, né? Bom, pessoal, vamos falar agora da primeira cruzada, porque essa cruzada foi dividida em algumas, a gente não vai citar todas, né? O livro cita 4, eu vou citar uma mais para vocês que é interessante frisar, para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu aí de principal nessas cruzadas, certo? A primeira cruzada, pessoal, ela foi uma cruzada liderada pelos nobres, né? Quem ajudou nessas cruzadas aí foram principalmente os reis, é, os reis europeus, né? Só que ela tem uma característica muito peculiar, porque os cristãos eles foram bem mais numerosos e eles saíram praticando requintes de crueldade até chegar em Jerusalém. Então, por exemplo, milhares de árabes que não tinham nada a ver com a proibição muçulmana, que estavam pelo caminho, foram violentados, assaltados, mortos, né? Então, assim, essa aí foi considerada também uma das cruzadas mais cruéis aí, onde os cristãos saíram vitoriosos e voltaram a peregrinar na cidade de Jerusalém, tá? Aí veio a segunda cruzada. Né? A segunda cruzada, pessoal, quem defendeu aí os cruzados foi o rei. Quem defendeu aí os cruzados foi o rei da França na época e o rei de um território onde hoje é a Alemanha. Né? Porque na época a Alemanha não era constituída, não era formada. Só que o interesse eram diferentes, eles tinham mais interesses comerciais do que propriamente religiosos. Então, por estarem destoando de ideias, eles acabaram sendo surpreendidos e derrotados aí nessa segunda cruzada pelos muçulmanos. E nesse momento aqui, os muçulmanos proibiram mais uma vez os cristãos de peregrinarem, né, ali por Jerusalém. A terceira cruzada, galera, ela até começou como uma guerra, mas logo ela foi finalizada em um acordo. Que acordo foi esse? O rei da França, aquele onde hoje é considerada a Alemanha, como eu falei, na época a Alemanha não era formada, e o rei da Inglaterra fizeram um acordo com os muçulmanos, onde permitiram a volta das peregrinações cristãs em Jerusalém. Tá? Então aqui não houve vencedores, houve um acordo, então agora os muçulmanos continuam com a região, porém os cristãos podem continuar sua peregrinação, podem continuar indo até Jerusalém. A quarta cruzada, pessoal, ela tem uma característica diferente das outras cruzadas, porque ela já envolveu um interesse comercial entre duas cidades, né? Então havia uma concorrência econômica entre duas cidades, uma na Europa e outra ali. É na Europa também, mas é considerada a porta do Oriente, que a gente chama de Constantinopla, que a gente estudou lá no sexto ano, fundado por Constantino. Hoje Constantinopla fica em Istambul, na Turquia. Istambul, pessoal, é um trecho da Turquia que fica na Europa, porque mais de 95% da Turquia fica na Ásia, né? Então Istambul é um pedacinho que fica na Europa, mas ele é considerado ali a porta do Oriente. Então, Constantinopla era um comércio mercante, né? Eles navegavam bastante ali. E Veneza, que fica na Itália, também usava essa mesma estratégia, né? Navegar comercialmente falando. Então havia uma concorrência econômica e de comércio naval entre Veneza e Constantinopla. Até que Veneza resolveu oferecer navios para os cruzados
irem lutarem contra os muçulmanos. Só que em troca, os cruzados, né, o exército lá da igreja, tinha que atacar a cidade de Constantinopla. Só que o detalhe é que a cidade de Constantinopla também era cristã. Então foi uma cruzada aí de cristão contra cristão. Não foi muito bem o interesse para acabar com os muçulmanos, né? Fora para um acabar com o poderio econômico do outro, né? Então foi motivado por motivos econômicos e não pela fé, tá? Onde os cristãos lá, os cruzados, a mando dos venezianos, atacaram os cristãos de Constantinopla, ok? Bom, então essas 4 cruzadas, pessoal, são as cruzadas que são tragas para vocês. Mas existe uma cruzada que ela é, vamos dizer assim, impressionante, até no ponto de vista da ignorância do ser humano, né? Que a gente vai chamá-la aqui de a Cruzada das Crianças. Como assim, professor? A Cruzada das Crianças. Bom, durante um momento aí, os cristãos, eles se reuniram e chegaram a uma conclusão, que não dá nem para saber exatamente como eles chegaram a essa conclusão, mas eles chegaram à conclusão de que Deus estava punindo eles por alguma coisa. Por isso que eles não estavam conseguindo vencer os muçulmanos. Eles estavam acumulando mais derrotas do que vitórias, né? E aí, né, alguém teve a ideia e falou que Deus protege as crianças. Então, o que esses cristãos resolveram fazer? Eles resolveram armar essas crianças, né? Muitos cristãos passaram a dizer que não se podia confiar nos adultos. E somente as crianças que eram inocentes, que eram puras, poderiam reconquistar Jerusalém. E isso foi feito, galera. Então, assim, os cristãos armaram essas crianças, só que olha o detalhezinho, armaram precariamente essas crianças, até porque roupa de soldado mal cabia nas pessoas, muitas crianças não conseguiam segurar uma espada porque era muito pesada. Então, assim, armaram precariamente essas crianças e, como a gente usa o ditado aí popular, jogaram a Deus dará, né? Seja o que Deus quiser. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas, para surpresa de todos, essas 50 mil crianças que foram para a guerra perderam. Então, a maioria dessas crianças morreram, tá? Milhares delas aí foram vendidas como escravas, né? Então, não se teve notícia assim, de quem sobreviveu, não. Então, foi um dos episódios também, né, lamentáveis, não apenas das cruzadas, né? Mas também da história, né? Então, essas 50 mil crianças aí tiveram esse triste fim, ok? Então, essa aí, pessoal, são as cruzadas. E o que essas cruzadas trouxeram de consequência aí? O que essas cruzadas trouxeram de consequência aí para a Europa dessa época, né? Bom, muitos pessoal que lideravam essas cruzadas, muitos nobres, muitos reis, né, conseguiram seus interesses, que era ampliar o comércio. Então houve um aumento realmente entre o comércio entre o Ocidente e o Oriente, né? Então isso cresceu bastante, sim. Bom, houve também, pessoal, uma participação maior comercial entre o Mar Mediterrâneo, o que fortaleceu os italianos e os venezianos, para ser mais específico, tá? Então, isso aí fez com que eles acabaram crescendo, né, economicamente falando. Bom, galera, então é isso aí, né? Essa terceira aula nossa. Espero aí que tenham gostado aí da aula. Próximas, aliás, quem tiver dúvidas, perguntas, colocar na plataforma ou aguardar a live ao vivo lá, certo? Abraço a todos e até a próxima.